Bom dia, irmãos. Hoje estudaremos a lição de número 11. O tema de nossa lição é a paz que vem do Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, obrigada por esta oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra. Senhor, tem misericórdia de nós e eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor esteja conduzindo esse estudo, dando o entendimento, Senhor Deus, que seja pleno e que não haja, Senhor Deus, nenhuma confusão em nossas mentes, a não ser, meu Pai, todo o esclarecimento que só o Senhor pode dar para o nosso pleno entendimento e conhecimento. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Bem, irmãos, nós temos um texto áureo em nossa lição que está em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Na verdade, o profeta Isaías, ele fala sobre paz. E essa paz, ela viria através do Messias, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E essa profecia, mais tarde, ela é centralizada e ela é concretizada na pessoa de Jesus no Novo Testamento, como podemos verificar no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, que nos diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus é a nossa paz. Como vemos, a presença do Senhor produz paz. E em nosso estudo, logo no início, há uma pergunta: de que paz estamos falando? Afinal, todo mundo quer paz, todo mundo diz que a coisa que mais deseja em suas vidas, além do dinheiro, é ter paz. E biblicamente, a paz, ela é fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Esse registro bíblico está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. É o fruto do Espírito. E como somos templo do Espírito Santo de Deus, a paz habita em nós. Como vemos em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, esta é a confirmação que, pela graça de Deus, nós somos templo do Espírito Santo do Senhor. Portanto, ter paz não significa ausência de conflitos. Ter paz é caminhar com Deus e sentir a sua presença, pois Ele é quem nos fortalece nas provações, como vemos em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que é um versículo bem conhecido de todos nós, que diz o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Então, essa certeza que o Senhor está conosco diante de qualquer coisa que possamos passar, ela é fruto do Espírito, ela representa a paz que está firmada na fé que temos em Cristo Jesus. Quando nós cremos, o Senhor se regozija da nossa fé e nos dá paz para que nós possamos caminhar. É interessante, irmãos, que às vezes, mesmo nos momentos mais difíceis de nossas vidas, é possível sentirmos paz, porque o Senhor, Ele tem o controle de nossas vidas. Vou contar um pequeno testemunho, e certamente cada um tem o seu. Certa vez, eu levei o meu marido ao hospital e jamais imaginaria que eu não voltaria com ele. E naquele momento, para mim, inesperado, mas conhecido do Senhor, eu consegui sentir paz. Humanamente falando, nós não encontramos respostas nessas situações, mas pelo fato de nós sermos templo do Espírito Santo de Deus, o Senhor nos conforta, o Senhor nos consola, o Senhor nos dá sabedoria. E com a graça de Deus, eu pude passar por aquele momento.
E eu acredito que vocês também tenham as suas próprias experiências em momentos difíceis na vida, que humanamente falando seria impossível ter tranquilidade, mas sentimos que a paz de Deus, que excede todo entendimento, que guarda os nossos corações. É importante também lembrarmos que a profecia de esperança e paz para o povo de Israel também veio num momento muito difícil. E foi exatamente num cenário em que o povo de Israel tinha o peso da lembrança do sofrimento que eles passaram no exílio por 70 anos. Eles também estavam com grandes emoções e expectativas, porque agora eles estavam prontos a retornarem para Jerusalém. E nesse momento é que o profeta Isaías fala da vinda do Messias, com a presença marcante da paz. E a profecia foi esta, como podemos ver em Isaías, capítulo 9, versículo 6, que na verdade é o nosso texto áureo, que nos diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, irmãos, nesse momento de expectativa e a saída de um grande sofrimento da história do povo de Israel, eles tiveram o conforto e o consolo através da profecia em Isaías, lá no Velho Testamento. E essa profecia, ela veio se confirmar lá na frente, com a chegada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós vivemos pela fé e não por vista. Por isso, aquele povo prosseguiu. E eles estavam exatamente retornando para Jerusalém, de onde saíram cativos antes de irem para a Babilônia. Era um tempo de recomeço. O povo judeu tinha a possibilidade de retornar a Jerusalém, onde poderiam retomar os cultos e os caminhos do Senhor. E para esse novo período necessitaria ser acompanhado pela paz. E o profeta Isaías alerta para essa necessidade. Em Isaías, capítulo 17, versículos 1 e 2, podemos ler: o justo perece, ninguém se importa, mas os piedosos são tirados, ninguém toma conhecimento, pois o justo é tirado da calamidade e entra em paz. Então, esse refrigério entra em paz porque assim o Senhor estava profetizando através de Isaías que o povo entraria em paz, retornaria em paz para Jerusalém. E o povo aguardava um tempo de renovo, com muita expectativa, em que os anciãos voltassem a sonhar e os jovens tivessem a visão de um mundo melhor, conforme vemos numa profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, que nos diz: depois disso, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Joel 2:28. E no passado, irmãos, assim como nos dias de hoje, nas lutas e adversidades, o Senhor sempre revigorou o ânimo do seu povo. E assim continua sendo conosco, não é verdade? Em Isaías, capítulo 57, versículo 10, nós vemos a prova dessas palavras, quando nos diz: tu te cansastes na longa viagem, porém não disseste, não há esperança. Encontrastes meios de renovar as forças, por isso não enfraquecestes. E assim também é para nós. Nós não podemos enfraquecer, pois nós sabemos que o nosso Senhor, Ele é bom, Ele é amor, Ele é longânimo em perdoar e Ele é misericordioso conosco e não nos abandona nas tribulações. Em seguida, e desta maneira, o povo de Deus tem se mantido firme em sua trajetória.
reconhecendo que as lutas sempre o acompanharão, mas, sobretudo, tendo a fiel convicção de que o Senhor renovará a alegria da vida de cada um dos seus filhos. Pois, conforme podemos verificar em Isaías, capítulo 40, versículos de 29 a 31, nos diz: Ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Aqui nós também podemos acrescentar que também os jovens que esperam no Senhor não se fadigarão, porque esperam no Senhor, que é Senhor de grande misericórdia para o seu povo. Seja jovem, seja criança, sejam idosos, não há tempo para esperarmos na misericórdia do Senhor. Agora, em nossa lição, nós temos aqui um tópico que diz o caminho da paz. E eu gostei muito da palavra do autor da lição, quando diz que a paz é uma realidade em construção. A paz é uma realidade em construção. E é uma verdade. Por isso, o profeta Isaías nos lembra que o caminho da paz tem início com uma vida de compromisso com Deus e que passa necessariamente por uma experiência de transformação de vida. Como vemos em Isaías, capítulo 57, versículo 14. Lerei: Aplainai, aplainai, preparai o caminho, tirais os tropeços do caminho do meu povo. E, na verdade, diariamente, constantemente, nós também precisamos continuar a aplainar os nossos caminhos e verificar diante do Senhor aquilo que nos traz tropeço, aquilo que nos traz situações que a gente venha se arrepender. Tudo aquilo que não pertence a Deus, tudo aquilo que seja diferente do fruto do Espírito. Então, por isso a palavra de Deus diz: aplainai. Então, em nossa experiência com Deus, precisamos retirar tudo o que atrapalha o nosso relacionamento mais íntimo com Deus, conforme vemos em Hebreus, capítulo 12, de 1 a 2, que nos diz o seguinte: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, nós vimos que interessante. Nós vemos como que a palavra de Deus, ela se completa. Nós vemos conselhos, vemos exortações no Antigo Testamento que elas se completam no Novo Testamento, como nós acabamos de ler aqui em Hebreus, quando fala com relação aos embaraços que nós devemos de evitar que atrapalhem o nosso relacionamento com Deus. Eu vou reler para vocês. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para quem? Olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé. E a semelhança do que ocorreu com o povo judeu no cativeiro, o Senhor não está alheio às nossas lutas, nem às nossas dores, nem às nossas perdas. Ele mesmo nos promete que tenho visto os seus caminhos, mas eu o curarei. Também o guiarei e tornarei a dar-lhe consolação. Aos que pranteiam, por ele crio alegria nos lábios. Paz, paz, paz para o que está longe e para o que está perto, diz o Senhor, e eu o curarei. Isaías, capítulo 57, de 18 a 19. É muito interessante esse versículo quando nós pensamos também como que a palavra do Senhor,
é abrangente, porque a maioria de nós que temos assim famílias, ou pequenas ou grandes, eventualmente nós sempre temos parentes morando longe de nós. E essa palavra aqui, o Senhor nos dá um consolo e um conforto no coração, quando Ele diz: paz para o que está longe e para o que está perto, diz o Senhor. Porque nós somos cobertura de oração para os nossos filhos, para nossas famílias, e nem sempre eles estão perto de nós. E o Senhor, pela sua misericórdia, Ele está com todos nós, e especialmente quando nós intercedemos por nossos amigos, por nossas famílias, com aqueles que a gente não pode ter o prazer de conviver diariamente e constantemente. E após todas essas promessas no Velho Testamento, chegamos ao Novo Testamento com a revelação completa, que é: Jesus é a nossa paz. Isso é maravilhoso, porque nós vimos vários versículos em Isaías da promessa da vinda de Jesus, da vinda do Messias, que ele seria paz. E agora aqui, no Novo Testamento, Jesus Cristo se revela como sendo dele e nele que se encontra a verdadeira paz. A paz anunciada pelo profeta Isaías é encontrada na pessoa de Jesus Cristo. É a concretização messiânica que o povo de Deus aguardava ansiosamente pela paz. Como vemos em João 14, 27, quando o próprio nosso Senhor Jesus Cristo diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Que coisa maravilhosa! O Senhor assegurando que nele nós temos paz. E ainda nos faz uma recomendação: não se atemorize. Por que o Senhor nos disse isso? Porque o Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe que nós temos uma tendência gigantesca de sermos ansiosos. Porque o tempo todo colocamos as nossas expectativas, não só com relação à nossa própria vida, mas também com relação à vida dos que rodeiam a nossa casa, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos familiares. São tantas coisas, são tantas provações, mas o Senhor nos afirma: deixo-vos a paz. O Senhor nos exorta a termos paz. E também nos exorta em outra passagem da palavra de Deus que não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam colocadas diante de Deus com ações de graças e súplicas. Essa palavra, ela está na Bíblia porque o Senhor sabe que nós temos essa tendência. Mas quando essa tendência estiver assim, muito crítica em nosso coração, como um pensamento sabotador, vamos levar nosso pensamento a Deus, porque no Senhor nós colocamos as nossas vidas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E a paz de Jesus não depende de termos ou não conflitos. E essa é a grande cereja do bolo. A paz de Jesus não depende de termos ou não conflitos. Passamos por qualquer situação fortalecidos pelo seu Espírito, conforme em Mateus 28, 20, que nos afirma: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. A palavra de Deus nos afirma que Ele está conosco não só nos dias bons, não só nos dias maus, não só nos dias chuvosos e tão somente nos dias de sol. A palavra de Deus nos afirma: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E agora também um outro versículo muito maravilhoso com relação a essa paz do Senhor está em Filipenses, capítulo 4, versículo 7,
onde o apóstolo Paulo nos escreve: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha, meus irmãos, que coisa maravilhosa, como que a palavra de Deus, ela é verdadeiramente completa. E a paz de Deus que excede todo o entendimento. Por que excede todo o entendimento? A palavra de Deus, a paz de Deus, ela excede todo o entendimento, porque essa paz, ela não possui origem humana, ou seja, ela não é qualquer tipo de paz. E nem é uma paz superficial e nem é uma paz passageira, mas é um dom divino que guarda os corações e os pensamentos dos remidos em Cristo Jesus. E nós podemos observar que ela excede todo o entendimento. Ela diz que guardará os nossos corações e os nossos pensamentos. Nós sempre ouvimos falar que o coração, ele representa o centro das emoções, não é verdade? Mas quem comanda as nossas emoções é o nosso pensamento. Então aqui a palavra de Deus, ela está completa, porque o Senhor guarda não só os nossos sentimentos, mas Ele guarda os nossos pensamentos que refletem em nossos corações. Então essa palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é poderosa e por isso nós devemos nos lembrar e nos apegar com ela. Porque muitas das vezes, irmãos, nós temos pensamentos sabotadores. E quando esses pensamentos vêm, não vai dar certo, ou então eu não vou conseguir, ou então eu não tenho fé suficiente, pense no seguinte: é o Senhor que guarda o seu coração, é o Senhor que guarda os seus pensamentos. O Senhor dá a sabedoria a quem pedir, tá? Quem tem falta de sabedoria, pede a Deus que Ele dá em abundância e não lança em rosto. E termos um coração firmado na palavra de Deus é uma atitude sábia, é uma atitude de sabedoria. Tanto é que a palavra de Deus, ela nos afirma: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E esse coração significa que essa palavra do Senhor, ela está guardando a nossa mente. E quando um pensamento ruim nos vier à mente, entrega nas mãos de Deus, fala: Senhor, o Senhor, a última palavra é do Senhor, porque as nossas vidas estão em suas mãos. A nossa vida não depende de decisões humanas, por mais poderosas que aparentemente elas se manifestem, mas as nossas vidas estão nas mãos do Senhor e Deus, o nosso Senhor, Ele é Senhor da história. É Ele que permite, é Ele que dá e tira os poderes. Também tem uma outra questão com relação a sentir paz, é com relação a perdão. Nós temos um coração perdoador, porque sem perdão não há paz. Porque nós já vimos que nós temos a paz do Senhor, mas muitas vezes essa nossa paz, ela pode estar abalada, não retirada, mas abalada, especialmente quando nós temos, uma tendência a sermos egoístas, a não perdoar, a guardar rancor, a guardar maus sentimentos. Então, esses fatores, eles abalam a nossa paz. E quando nós conseguimos nos livrar deles, nós sentimos verdadeira paz. E o Senhor nos promete que, olha só, qual é a atitude do Senhor com relação a esse tipo de sentimento, sendo Ele Deus com relação a nós. Ele nos diz o seguinte em Isaías, capítulo 17, versículo 16: não farei acusação para sempre, nem ficarei irado o tempo todo, porque o Espírito procede de mim, bem como o fôlego da vida que criei. Olha que coisa maravilhosa, quando o Senhor diz: não farei acusação para sempre. E nós somos filhos de Deus, nós temos o DNA do Senhor. Então,
Os filhos não podem proceder diferente do pai, porque o pai é o nosso exemplo. E no perdão de Deus há a oportunidade da chance de recomeços, marcados pela paz e a oportunidade de desfrutar o perdão divino. Irmãos, concluindo, podemos afirmar que a verdadeira paz vem de um relacionamento com Deus, através de Jesus Cristo. E é por esse motivo que desejamos às pessoas, quando nos cumprimentamos, a paz do Senhor, porque nós mesmos não temos em nós paz para dar para ninguém. Somente Jesus tem a verdadeira paz. Nós podemos sim andar em paz, mas a verdadeira paz só quem pode dar é o nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante que é por isso que muitos evangélicos, e eu acho isso muito lindo, se cumprimentam dizendo a paz do Senhor. Então, irmãos, quando nós ouvimos algum irmão nos desejar a paz do Senhor, é algo que não é meramente um cumprimento, é realmente profundo esplendor do Senhor em ter misericórdia de nós, em ter em nós um amor profundo que reflete na paz de Cristo em nossos corações. E essa paz que produz segurança em nossas vidas, em nos levantar, essa paz produz paz em nossas vidas, em nos deitar, assim como diz o salmista: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmos, capítulo 4, versículo 8. E então, meus irmãos, até a próxima aula, se Deus quiser, e fiquem com a paz do Senhor.